Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense. Nessa breve série de vídeos, nós vamos falar sobre constante de equilíbrio. Primeiro, nós vamos falar sobre energia livre de reação, constante de equilíbrio, caminho da reação e exemplos de reação com elemento em solução. Para ser sincero, eu pensei muito antes de fazer esses vídeos. Consultei vários livros, existem métodos até, na minha opinião, até mais interessantes, usando variável do avanço. Talvez até faça um outro vídeo com esses métodos, mas no fim das contas eu achei que essa abordagem tradicional, que é do livro do Lee, que eu destaquei logo no início, porque essa série vai ser muito baseada no livro do Lee, que eu adoto na minha sala de aula, eu resolvi que essa abordagem tradicional é a mais sensata para esse vídeo, no nível do vídeo que nós queremos, mais fácil de entender. Então, basicamente, nós temos uma reação de AA mais BB igual a M grande mais N, enfim, tá certo? Então, qual é a energia? Aqui que é o ponto importante. O que nós vamos fazer, todas as ferramentas que nós precisamos para fazer o que nós vamos fazer desse vídeo até o final dos vídeos dessa série de Físico-Química, nós já temos, que são como chegar ao equilíbrio, por exemplo, minimizando a energia de Gibbs ou potencial químico de cada elemento ou componente seja igual em todas as partes do sistema. São dois critérios de equilíbrio inteiramente equivalentes e que nós vamos usar direto para resolver qualquer problema. Isso é o que é o ponto importante que vocês têm que se lembrar. Então, como é que a gente resolve esse problema? A gente quer saber quando é que essas substâncias aqui estão em equilíbrio. Então, nós primeiro calculamos a diferença de energia livre entre os produtos, que seria esse lado, e os reagentes, que seria esse lado. Então, a diferença de energia livre deles vai ser o potencial químico de M mais o potencial químico de N menos o potencial químico dos reagentes, que é A e B. ΔG0R é porque nós temos que o potencial químico do elemento I é G0, quer dizer, o elemento no estado padrão, menos RT-LN da atividade de I. Tá certo? Onde I, A, B, M, N. Então, se a gente considerar só esse primeiro termo aqui, nós temos o que a gente chama de ΔGR, que é a energia livre padrão de reação, quer dizer, é a reação quando todos os reagentes estão no estado padrão, quer dizer, esse símbolozinho 0 quer dizer que ele está no estado padrão. Lembre-se que o estado padrão eu escolho, pode ser qualquer um que eu escolher, mas uma vez que eu escolher, eu vou levar aquele estado padrão até o final. Existem estados padrões naturais, como a gente já discutiu, temos até vídeos sobre o estado padrão, que eu aconselho que vocês revejam, porque, na minha opinião, não na opinião de grandes termodinâmicos que eu conheço, mas na minha humilde opinião, é um dos temas mais capciosos que tem. Vamos, então, abrir essas reações, quer dizer, potencial químico de M é G0M menos RT-LN de AM e assim por diante. Dos produtos e dos reagentes. E a gente faz a diferença dos dois, como estava no slide anterior, nós temos que ΔGR, quer dizer, energia livre de reação, é ΔG0R mais RT-LN disso aqui, e a gente vai chamar essa razão das atividades de Q. E ΔGR vai ser ΔG0R mais RT-LN de Q. Até aí tudo bem, né? Agora, como é que a gente calcula o equilíbrio disso? Veja, a variação de energia livre de produtos para reagentes e de reagentes para produtos vai ser 0 no equilíbrio. Quer dizer, o sistema vai estar em equilíbrio quando tanto faz. É como imagina água e gelo em equilíbrio.
né? Eu posso passar uma molécula de água para o gelo e uma molécula de gelo para a água, o ΔG vai ser zero, eles estão em equilíbrio, tá certo? Então, ΔG é zero aqui no equilíbrio. Então, eu digo simplesmente que ΔGR é zero no equilíbrio. E agora, veja, isso eu chamei de Q porque isso não é a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio é quando as coisas estão em equilíbrio. Eu posso ter essa razão de atividade sem estar em equilíbrio. A reação está começando. Eu coloco lá um pouco de gás aqui, um pouco de gás ali, e a reação começa a acontecer gerando um terceiro gás. Então, ali não está em equilíbrio, a reação está evoluindo, tá certo? Então, vai haver um ponto em que vai haver um equilíbrio. O lado esquerdo está em equilíbrio com o lado direito. Tá? Aí sim eu posso dizer que eu tenho uma constante de equilíbrio, que essa razão vai ser a razão de equilíbrio, como eu coloquei aqui. Então, no equilíbrio, o que é interessante é que a constante de equilíbrio ela é simplesmente a diferença de energia livre dos elementos no estado padrão. E a constante de equilíbrio vai ser a razão dessas atividades quando você está em equilíbrio. Tá certo? Isso só vale quando você está em equilíbrio. Permita aqui uma pequena digressão. Eu me lembro que eu tive química no segundo ensino médio hoje, né? E química também no ensino básico, e sempre mentiram para mim, disseram que a constante de equilíbrio era a razão das concentrações. E agora vocês estão vendo, né? Mentiram, é a razão das atividades, que pode ser vista como uma correção da concentração. Em alguns casos, a atividade vai ser igual à concentração, né? Como vocês se lembram, quando você tinha uma regra, né? Quando você tem um elemento puro, então embaixo é 1. Por que 1? Porque o elemento era puro, estava no estado padrão, a atividade dele era 1. Ninguém nos explicava isso no ensino médio, nem até no primeiro ano de universidade, ninguém falava. Bom, não sei se alguns tiveram curso já falando disso, mas eu me lembro que no meu curso ninguém falou em atividade, só em termodinâmica que eu fui ver. Então, tome muito cuidado para não fazer confusão entre o que vocês estão aprendendo aqui. Não há propriamente uma oposição. O que foi ensinado naquela época foi uma versão simplificada disso que eu estou falando. Bem, então nós temos aqui ΔGR, energia livre de reação, vai ser RT ln de Q sobre K, que foi definido no slide anterior. Então, quando Q sobre K é menor do que 1, a reação é espontânea e você vai da esquerda para a direita. Por quê? Se Q sobre K é menor do que 1, ΔGR é menor do que 0. Tá certo? Então, eu vou da esquerda para a direita para tentar chegar a 0. Se Q sobre K for maior do que 1, ela é espontânea, mas ela é o contrário, ela vem da direita para a esquerda. Porque agora ela vai ser maior do que 0. Eu quero ela igual a 0, desculpe. Se é maior do que 1, quero diminuir o K para chegar a 0, tá certo? Então, eu estou indo da esquerda para a direita. Se Q sobre K é igual a 1, finalmente eu tenho meu equilíbrio. Então, esse é o conceito usando Q e K, como é que eu sei se uma reação vai para um lado ou vai para o outro? Aqui nós temos um esquema do livro do Lee que eu achei bem interessante colocar, porque ele mostra, por exemplo, temos aqui no estado de interesse, no estado onde a gente quer observar a reação. Eu vou dos reagentes para os produtos. Isso é um truque que a gente faz muito em termodinâmica. Bom, nós não sabemos ir daqui para cá, mas a gente pode, usando o fato de que a energia livre é uma variável de estado, né, uma função de estado, pegar um outro caminho. Por exemplo, vamos dos reagentes aqui para esse ponto aqui, desse ponto aqui nós vamos para esse ponto aqui, desse ponto aqui a gente vai para esse ponto aqui. Que ponto é esse? É o estado padrão dos elementos. Em geral, nesse caso, a gente define o estado padrão como sendo, fixando a temperatura também, 298,15 Kelvin, tá certo? Então, nós colocamos os reagentes nessa temperatura, fazemos a reação e vamos novamente daqui para cá. Então, veja, ΔGR é igual a esses deltas de circuitos, porque isso é uma equação de estado, não é uma função de estado. Então, se eu tenho ΔGR agora, ΔG0, estão vendo? RT
isso daqui. Veja a diferença de ΔGR para ΔG0R. Então, justamente esse quadro foi desenhado para mostrar a diferença entre ΔGR e ΔG0. Nesse caso, nós temos o carbono grafite, que é o estado padrão dele, mais CO2 dando 2CO. E nesse caso, nós temos o carbono dissolvido na austenita, mais CO2 dando 2CO. Veja, a diferença aqui é que o carbono aqui está na grafite e aqui está na austenita. Como nós vamos resolver isso? Tá certo? Aqui, de certa forma, a gente une as duas coisas. Aqui, reações químicas e aqui, soluções sólidas. Tá certo? Então, no meio que não participa da reação, a austenita está ali apenas como um meio para dissolver o carbono. Nós vamos resolver esse problema Vamos ter um pouquinho de paciência, eu agradeço quem chegou aqui. Vamos lá para o resto dos 3 vídeos dessa minissérie sobre constantes de equilíbrio. E, por favor, se inscrevam no canal, peçam aos amigos para se inscrever, para ver se melhora um pouquinho os 800 inscritos sobre